acho que é legal a gente conversar e pensar em Brasil, né? Que é o que importa para nós três aqui, Isso, né? é isso. A gente sobrevive pessoalmente de algum jeito, né? E vocês são peças fundamentais do cenário político brasileiro, são senadores, que é o cargo do legislativo mais importante, né? E infelizmente a oposição, a gente não tá tendo muitas vitórias, né, recentemente. A gente teve o Dino, que infelizmente vai virar mais um ditador no Supremo Tribunal Federal. A gente teve essa reforma tributária que é uma bomba tributária que vai aumentar, vai duplicar a carga tributária e complicar, aumentar a complexidade da carga tributária. E ele pretende, ele finge que quer simplificar, mas na verdade ele está duplicando a complexidade porque vão existir dois sistemas de cobrança de impostos, o Legacy, que é o antigo, e este novo, e eles colocaram uma transição que até tudo acabar vai demorar 50 anos. E um outro detalhe que poucas pessoas perceberam, centraliza o poder no governo central, onde os governos estaduais e as prefeituras vão com pires lá, ou seja, comendo na mão do governo atual. Então, é algo que nós votamos contra isso de forma aberta. Esse garoto aqui tem uma PEC, que ele já chegando no Senado Federal e entrou com uma PEC para o voto ser aberto. Esse é um grande problema no Brasil, a falta de transparência. Você saber o que o seu representante está fazendo, como ele está votando lá no Parlamento Brasileiro. Então essa PEC nós conseguimos agora as 27 assinaturas. Conseguimos as 27 assinaturas. Já deu entrada, já está tramitando. E a sociedade, eu acho que o grande trunfo da mudança, e é por isso que eu sou tão otimista, Monark, o brasileiro está gostando de política, acompanhando a política. Quando eu dou um voto lá, é impressionante que na minha rede social começa, pô, mas isso aqui, por que foi assim, não foi assado? É interessante, o brasileiro está se apropriando. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E hoje, o brasileiro está sentindo na pele a questão da escolha desse governo irresponsável, perdulário, né, com um alinhamento total com o STF, politiqueiro, não é nem político, né, que já é um absurdo, é politiqueiro mesmo, né, militante, ativista, mas o brasileiro está consciente disso. E a nossa grande esperança, né, é cada vez mais a sociedade se aproximar, está voltando às ruas. O brasileiro, a gente foi para 2 manifestações agora, uma em Brasília, outra em São Paulo, e foi impressionante a adesão, as pessoas sabendo o que está acontecendo. Né? Mas bem menor que antigamente, né? Não, bem menor porque está recomeçando. É um recomeço, né? As pessoas estavam com medo depois do 8 de janeiro. Você falou aí coisas que eu concordo 100%. No final do ano, eu gravei nas minhas redes sociais 3 momentos bons, 3 que eu considerei os principais do ano de 2023. Os 2 ruins você já falou. A eleição do Dino, não tenho nada contra ele pessoalmente, mas eu tenho contra a trajetória dele, política, e as posições. E uma pessoa que foi mais usada no governo Lula para perseguir a liberdade de expressão, do Alexandre Garcia, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, do Constantino, e de Frutuoso, que é um cara sensacional. Esse cara foi a maior arma utilizada pelo Lula, junto com a AGU, junto com o Ministério da Justiça. E eu elencaria ainda o 8 de janeiro, que foi o 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos. Sim. Né? Então, esse foi... Engraçado essa similaridade, né, não? Copiar e colar. Por que será que aconteceu isso? E por que até as nossas polêmicas não são originais, né? Por que elas são importadas dos Estados Unidos? Teve, na minha visão, né, eu falei isso na Folha, numa entrevista que eles fizeram comigo, e eles chamaram de teoria da conspiração. Mas na minha visão, esse movimento de 8 de janeiro teve inteligências externas trabalhando para que acontecesse. Não é à toa que é idêntico ao que aconteceu nos Estados Unidos. Você tinha, inclusive, caras vestidos com o xamã brasileiro estava também. Então, copiaram, inclusive, a estética das manifestações do 8 de janeiro. Então, por dedução lógica, eu atribuo a esse movimento um patrocínio internacional. Faltou até criatividade, né? Porque nós 2 participamos da CPMI, que nós assinamos, foi a oposição que criou a CPMI, porque o governo não queria de jeito nenhum. Ofereceu emenda, segundo a própria mídia colocou, ofereceu dezenas de milhões de reais para parlamentares que tinham assinado, retirassem as assinaturas. É um negócio escandaloso. Sim. E depois, quando não teve jeito, a opinião pública cobrou, teve que montar a CPMI, o que foi que aconteceu?
foi ocupada por governistas, né? Ou seja, para blindar o governo Lula. E aí, e 1.200 pessoas, olha, uma coisa que eu quero deixar muito claro, nós não concordamos, nem eu, nem Seif, nem os senadores que lá estão, que a gente conversa com todos, com nenhum tipo de quebradeira, de arruaça, de invasão, absolutamente. Sim, claro, eu acho que quem errou tem que ser punido, mas tem que pagar de acordo com a lei. E isso não está acontecendo, uma desproporcionalidade completa. Você vê hoje cara condenado aí 400 anos de prisão por corrupção, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, estando aí desfrutando das suas mansões. Dando consultoria para futuros prefeitos. Que consultoria ladrão. Um cara condenado. Não sou eu que estou falando, foi a justiça. 400 anos. Tá traficante, gente que esquartejou pai, esquartejou filho saindo. Então, crimes hediondos são perdoados. Muitas vezes, réu de primeira instância. Não, réu primário. Né? Aí, bom comportamento na cadeia. Aí tem direito à visita íntima. Aí tem salário. Aí tem saidinha. Cara, de que nós estamos falando? E outra coisa, só antes de passar aqui para o Girão, Monark, qual a diferença do que aconteceu, por exemplo, recentemente na Assembleia Legislativa de São Paulo? Quebradeira, baderna, violência contra policiais. Quais manifestações do MST, por exemplo, no governo do Temer? Queimaram, tocaram fogo, quebraram a porra toda. A esquerda sempre foi violenta nas suas manifestações. E só tem uma diferença. Eles estão falando que foi golpe de Estado, não é isso? É isso. E terrorismo. Falta para esses cidadãos, que inclusive vai ter um evento agora, dia 8 de janeiro, defesa da democracia, uma hipocrisia, um negócio ridículo, como diz o Girão, uma pagelança, uma palhaçada, né? com um consórcio que hoje foi formado pelos poderes brasileiros. Infelizmente o Senado, alguns membros do Senado estão lá para aplaudir essa idiotice, que isso aí para mim é uma idiotice. A maioria do Senado, né? Aí a gente vê o seguinte, o que é terrorismo para mim, o Monark? O que o Hamas fez dentro de Israel. Bom, definitivamente foi terrorismo. Que ele é terrorista. Ele quis impor terror à sociedade civil israelense. O que foi golpe de Estado? Por agora, de 2020 para frente, o que aconteceu em Burkina Faso, no Gabão, nos países africanos, 6 ou 7, 8 golpes de Estado. O que é golpe de Estado? É arma, é bomba, é assassinato, é tomada de poder, é liderança, é exército, é tanque, granado, pau quebrando, molotov. Isso é golpe de Estado. Tudo feito às claras. Porra, não é o que eles fizeram lá. Tudo bem, tinha uma meia dúzia lá. Se teve patrocínio internacional e tal, vou respeitar a tua opinião, porque eu não tenho prova, não vou afirmar. Tá. Agora, certamente, terrorismo e golpe de Estado não foi. No máximo, vandalismo. E de algumas pessoas, a minoria ali, né? Mas a minoria mesmo. Se você pegar as imagens que foram negadas pelo Ministério da Justiça, pelo próprio Dino, nós aprovamos. Não me pergunte como. A recompensa dele foi virar ministro da CF. Por ignorar a lei, né? Não me pergunte como, mas nós conseguimos aprovar esse requerimento para ter as imagens lá do Ministério da Justiça e do entorno, num vacilo do grupo que dominava a CPMI, dos governistas, mas ele não entregou. O Dino peitou ali naquele momento, o parlamento... Inclusive, peitou o Alexandre de Moraes. Foi uma ordem do Alexandre de Moraes que entregasse as filmagens e ele entregou. Foi mais o grande desrespeito foi ao parlamento brasileiro, porque nós aprovamos uma CPMI entre deputados e senadores. Agora você falou bem, foi uma minoria. A maioria... Foi o quê? Maria vai com as outras, que entrou ali muitas vezes até para se proteger. E para protestar. Para protestar, mas não quebrou nada. As imagens do Senado, não tá achando? Várias vezes ao presidente do presidente Pacheco. Eu pedi ao presidente as então imagens. Os dois é bom, então. Eu sou integrante, eu sou um dos 81. E não, absolutamente, não ia dar certo o episódio, recebi essas imagens até hoje. Aqui, mas e você não consegue, né? Ô, Coca, você tá falando alto aí, tá atrapalhando o senador aqui, Boa. Não, aí o que é que a gente percebe nisso tudo, né, Seif? Foi blindado para proteger. A gente não conseguiu investigar, por exemplo, eventuais infiltrados lá dentro. Mas sabe... Pessoas que entraram com técnica de guerrilha para quebrar tudo e fugir antes, a gente não conseguiu rastrear isso, porque não teve imagem, não teve nada. Não, nós temos as imagens que alguns filmaram com o celular,
Não quebra! Não quebra! Eu vi isso aí. Tu viu? Eu vi. E o pelotão, centenas de policiais na porta do Ministério da Justiça. 280 homens preparados. da Guarda Nacional, com escudo, com arma, com cacetete, com spray de pimenta, paramentados, com tudo. Esses homens ali na frente, segundo os especialistas em segurança que a gente ouviu, inclusive eu perguntei, o repórter da Reuters, que estava lá, nós conseguimos aprovar o requerimento dele, foi um requerimento meu, e eu perguntei a ele, o senhor viu os seguranças parados em frente da Guarda Nacional, lá no Ministério da Justiça, no estacionamento? Eu vi. E eram essas imagens que a gente queria, porque ali bastava um comando simples, vamos proteger. Sim. Mas não deixaram acontecer. Exatamente, eles deixaram acontecer, porque foi planejado, gente. Eu sei que vocês não querem entrar em teorias das conspirações, mas aqui a gente tem que lembrar que o mundo ele é muito enorme e existem uma série de inteligências internacionais que operam no Estado brasileiro. Tanto russos, quanto americanos, quanto o Mossad, que é israelense, quanto a inteligência francesa, espiões iranianos, todos estão trabalhando aqui no Brasil para fazer operações de inteligência, de desinformação e tudo mais. Então, pelo que você está falando, houve uma omissão proposital do aparato de segurança para que ocorresse a invasão, porque eles precisavam que ocorresse um evento desse. Para a narrativa. Para a narrativa. Qual é a narrativa? Que existia uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, que é mentirosa, porque não existe. Nunca existiu uma tentativa de golpe. O golpe, na verdade, foi dado, e aí vocês não precisam concordar comigo, mas eu vou falar, foi dado pelo Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, que ignorou a Constituição, implementou inquéritos ilegais, onde ele pode ignorar o Ministério Público e a Constituição para perseguir os inimigos políticos, e isso foi usado durante a campanha do Bolsonaro para acabar com a chance de vitória dele. Então esse foi o verdadeiro golpe de Estado que aconteceu, partindo do Judiciário, que, tendo sido completado e o Bolsonaro sendo retirado, na minha visão, através de fraudes nas urnas, retirado ilegalmente do poder, na minha visão, vocês não precisam concordar, sou eu que estou falando isso, não são os senadores, mas na minha visão, foi isso que eles fizeram, e eles precisavam dessa narrativa, que foi orquestrado com a ajuda de setores de inteligência internacional, para colocar um golpe, para justificar o aparato de censura e ditadura que se instalou no Brasil. O sistema, não tenha dúvida com relação a isso, o sistema cuspiu o ex-presidente da República. Gente vendo? Cuspiu completamente. Isso aí, o sistema foi muito claro. Se você pegar durante o período da eleição, vou te relembrar uma coisa aqui. Você não podia associar o Lula ao ditador Daniel Ortega, as relações de amizade, ao Maduro. Não podia. O Bolsonaro não pôde. Bolsonaro não pôde. Não podia relacionar o aborto. Há décadas ele defende, o PT foi o partido que sempre quis legalizar o aborto no Brasil. Eu estava como ativista na época, nem sonhava em entrar na política. Eu estava lá e vi isso, o PL 1135. Sim, ele sempre foi pauta desse Sempre foi. Aí agora, o TSE diz, não pode relacionar. Pô, pelo amor de Deus, aquele filme, a censura que aconteceu no documentário, quem mandou matar o presidente? Como é que é? Foi Brasil Paralelo. Do Brasil. Aquilo foi escandaloso. Foi escandaloso. Aquela coisa, como é que se diz? Liberdade de expressão a gente vê depois. Que foi o voto da Carmen Lúcia. Lúcia. Escandaloso. Então, é uma coisa atrás da outra para tirar o cara. Não tenho dúvida. No meu modo de entender, isso foi claro.